final de 2023 agitada. Nessa semana, os clubes contratando. Sexta-feira não foi diferente. Vinícius Nicoletti traz a reportagem pra gente com as novidades. Fala, Nicoletti. Em nota oficial, a atual diretoria do Corinthians, comandada pelo presidente Duílio Monteiro Alves, prometeu quitar as luvas e os direitos de imagem atrasados dos jogadores. Segundo o comunicado, o clube trabalha para resolver as pendências até o fim do dia. O presidente revelou que pretende pagar a dívida do elenco com recursos de acordos publicitários e venda de atletas como Murilo e Felipe, verbas que ainda não entraram no caixa do Corinthians. Duílio Monteiro Alves indicou que vai deixar cerca de 100 milhões de reais para a nova diretoria quitar os atrasados. A manifestação do presidente corintiano ocorre um dia depois da notícia de que o paraguaio Matias Rojas ameaça ir à FIFA para romper o contrato por conta dos pagamentos atrasados. Outra dívida que vem à tona é com os argentinos júniors. O presidente Cristian Malaspita cobra o Corinthians publicamente pela venda de Fausto Vera. Em entrevista à ESPN, o dirigente detonou a diretoria corintiana. Revelou que a dívida está na casa dos 20 milhões de reais. O time argentino cobra a dívida na FIFA e o Corinthians pode ficar impedido de contratar jogadores. A FIFA ainda não notificou o clube alvinegro. Enquanto isso, a nova diretoria segue em busca de reforços. Os representantes do clube já têm acordo com alguns jogadores, como os laterais Hugo, que estava no Goiás, e o equatoriano Palácios. O Corinthians, no entanto, ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada. No Santos, continuam as novidades. O clube anunciou a contratação do venezuelano Otero, que estava no Aucas do Equador. O atacante assinou um pré-contrato com o time da Vila. Com a chegada de Otero, são 6 contratações para a próxima temporada. Além do venezuelano, o Santos também fechou com Aderlan, Gil, Jorge, Juliano e William Bigode. O Peixe também negocia com o Bahia a transferência do volante Jean Lucas. No São Paulo, um anúncio de renovação de contrato. O tricolor comunicou a prorrogação do vínculo com o atacante Luciano. No novo acordo, o contrato do camisa 10 São Paulino vai até o fim de 2026. Outro atacante também está voltando para o Morumbi. O Cruzeiro oficializou o retorno de Nicão após o fim do contrato por empréstimo. Nicão se reapresenta no início da próxima temporada e será avaliado pela comissão técnica. Mas o São Paulo ainda não decidiu se o atacante fará parte do elenco em 2024. O tricolor paulista insiste na contratação de Ferreirinha do Grêmio. O clube considera a negociação difícil, mas aumentou a oferta para contar com o jogador em 2024 e há esperança de fechar negócio. No Palmeiras, alerta de saída, o Zenit da Rússia retomou as negociações para contratar o atacante Arthur. O clube alviverde aceita negociar o jogador pelo dobro do valor que pagou para tirá-lo do Bragantino em abril desse ano. O Palmeiras vê a negociação com bons olhos e pretende usar o dinheiro da venda de Arthur para reforçar o time ainda mais em 2024. Bom, Nicoletti trouxe aí pra gente a movimentação nos clubes paulistas, Breiler, e o Corinthians tentando ajustar a parte financeira. Em meio ainda a uma transição também de diretoria, alguns jogadores já dispensados, até já se arranjaram aí em outros clubes, mas chegar mesmo por enquanto nada, é uma sondagem aqui, uma negociação aqui, outra ali, mas e a grana? Ah, tem coisa atrasada, ainda tenho que arrumar... Vai ser ainda um grande problema para esse Corinthians. Então, é mais um legado negativo do Duílio, que termina o mandato nesse ano, o presidente que não conseguiu ganhar títulos, no aspecto financeiro também tem um mandato bastante questionável, o discurso era de austeridade, termina com o Corinthians sem fluxo de caixa para pagar jogadores. O caso do Matias Rojas não é o primeiro, a gente viu recentemente o Júnior Moraes entrando na justiça contra o clube, alegando falta de
falta de pagamento dos vencimentos. Então, por tudo isso, é um presidente que passa uma situação muito complicada para o Augusto Melo, para o sucessor. Deixa o Corinthians com fama de caloteiro no mercado. E o Augusto Melo vai ter de resolver isso. Nas negociações, o Corinthians, de certa forma, já tem pouca credibilidade. O Augusto Melo é um dirigente que está começando agora sua estrada no futebol. As pessoas vão conhecer, ele vai precisar ter muita habilidade no trato. Então, por tudo isso, é um início complicado para o Corinthians. Além de ter de ir ao mercado para reformular o elenco e precisa de uma reformulação profunda, o Corinthians precisa resolver as pendências com a gente do elenco, precisa pagar em dia. Então, para mim, até uma indecência o Corinthians, nesse momento, cogitar ir ao mercado para pagar 40 milhões, como está se cogitando pelo Garro, o meia argentino, é algo que precisa resolver, acertar internamente para evitar que uma contratação se torne um problema de jogadores que estão com salário para receber, direitos de imagem, olhando, poxa, mas o clube está investindo alto em contratação, o clube que ainda não pagou o Fausto Vera, o Argentino Júnior está cobrando, está com ação na FIFA. Então, o Augusto Melo pode começar com uma situação complicada, que é de ver o clube ameaçado com transfer ban na FIFA. Então, por tudo isso, a gestão do Ilho deixou muito a desejar e sai, naturalmente, também com uma imagem muito negativa do Corinthians. Vamos com mais uma novidade no São Paulo? O clube fechou um acordo com a construtora W Torre para reformar o estádio do Morumbi. O contrato prevê que o local tenha capacidade ampliada para até 100 mil pessoas em dias de show e 85 mil pessoas para dias de jogos. A previsão é terminar toda a reforma até 2030, ano em que o clube vai comemorar o centenário. Dentro de 6 meses, a W Torre terá de apresentar para a diretoria do São Paulo um projeto detalhado para essa reforma e o valor total desse investimento ainda não foi revelado. Lembrando que a W Torre também é administradora do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, mas o contrato com o São Paulo será diferente. O clube continuará como gestor, tendo autonomia para escolher as datas em que os eventos vão ou não acontecer no estádio. O São Paulo também já fechou o naming rights nesses últimos dias, né, Breiler? E muito se falava sobre isso, o quanto entraria essa questão de estruturar o Morumbi, um estádio mais antigo e que, ao longo do tempo, foi vendo essas arenas nascer, foi se adaptando como dava, né, também para atender uma outra demanda que o futebol tem hoje ali de camarotes, esse uso de arenas, multiuso de show, enfim. E aí agora, portanto, sai esse acordo também com a W Torre para modernizar esse espaço. É um fim de ano de notícias positivas para o São Paulo, que além do acordo de naming rights, teve o encaminhamento de um acordo para a gestão de shows e eventos no Morumbi, e isso naturalmente deve ter motivado o São Paulo a buscar esse acordo também com a W Torre para modernizar o estádio. O estádio precisa, sim, de melhorias, mas é bom a gente ressaltar também, Glaucio, o Morumbi é o que a gente chama de estádio raiz, um dos poucos que restaram em São Paulo, depois também da modernização do Pacaembu, e é preciso que a modernização, a reforma, respeite também um grande legado que o São Paulo teve esse ano, que foi a reconexão com a parte popular de sua torcida, com os torcedores mais desfavorecidos. O São Paulo até exibiu faixas, o mais popular de São Paulo, se orgulhando disso, que a reforma, que a modernização não faça chegar ao Morumbi o processo que a gente viu em arenas, que é a arenização, o encarecimento, em que torcedores mais pobres não conseguem mais frequentar o estádio. Que o São Paulo, com essa possível ampliação também do estádio, pode chegar a 80, 85 mil lugares, reserve um lugar para essa parcela da sua torcida que apoiou e muito nessa temporada em que o São Paulo voltou a ganhar um título relevante, e que esse legado não seja perdido, valorizar esse momento legal, grana entrando, é importante também modernizar o estádio, mas que isso não sirva para fechar portas para torcedores que sempre apoiaram incondicionalmente o São Paulo nessa temporada. Aqui de São Paulo, a gente vai para o Rio Grande do Sul com o Gustavo Berton, trazendo as notícias dos clubes gaúchos também no mercado. Fala, Berton. O Grêmio que anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Pedro Jeromel, prestes a completar 39 anos de idade. O zagueiro, que pouco participou da temporada 2023 devido às lesões,
teve seu contrato renovado, o Grêmio não informou até quando, mas segundo informações, pelo menos até a metade de 2024. Jeromel, que é multicampeão pelo Grêmio, inclusive campeão da Libertadores da América. O Grêmio também adquiriu a compra de André Henrique, atacante que pertencia ao Ercílio Luz, estava emprestado pelo Grêmio desde o ano passado e também teve o seu contrato estendido com o tricolor gaúcho, assim como o goleiro Gabriel Grando, que também estendeu seu contrato até 2026. O tricolor gaúcho também anunciou a contratação do ex-técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, mas para o cargo de coordenador do setor de análises e desenvolvimento. É onde Lázaro vai trabalhar no Grêmio. Quem não teve seu contrato renovado, pelo menos por enquanto, é o técnico Renato. Ainda há otimismo entre as partes, confiança no acerto, mas o contrato ainda não foi firmado e o Grêmio não anunciou a renovação do treinador. Quem entrou no radar do Grêmio nas últimas horas foi Ángel Di Maria, ele mesmo, campeão mundial pela Argentina na última Copa do Mundo. O Grêmio sondou o jogador, mas por enquanto não há nenhuma negociação em andamento, embora, claro, ele agrade a diretoria gremista e também os investidores, aqueles mesmos que trouxeram Luís Soares para o tricolor gaúcho. Falar um pouco do Internacional, que ainda aguarda por Everton Ribeiro. O jogador tem uma indefinição no Flamengo, onde pode renovar o seu contrato, mas, se não renovar, ficará livre no mercado. O Inter é um dos clubes que se interessa pelo jogador, mas sabe que tem concorrência. O Colorado ainda vai aguardar as próximas horas para fazer uma investida pelo meia atacante. Quem está mais longe do Beira-Rio é o zagueiro Robert Renan, que pertence ao Zenit da Rússia, mas o Inter ainda não enviou a documentação necessária e o Corinthians pode atravessar o negócio. O Colorado também busca um centroavante e o plano A é Rafael Borré, campeão da Libertadores pelo River Plate. O jogador atua atualmente no Werder Bremen da Alemanha. Colorado já conversa com o próprio jogador que gostou do projeto do Inter, mas a negociação segue parada, sem nenhum avanço no momento. Por isso o Inter tem um plano B, e ele também é argentino, Lucas Alário, um antigo sonho da diretoria colorada. Viria também para ser o parceiro de Ener Valencia no ataque do Inter. Colorado também recebeu mais uma proposta por Maurício, dessa vez do Bahia e, claro, o Grupo City. Mas o Inter avaliou como uma proposta insuficiente pelo que quer o Colorado. 12 milhões de euros. O Inter tem 50% do Maurício, ficaria com 6 milhões de euros. O Colorado quer pelo menos de 8 a 9 milhões de euros pelo Maurício. E entende que a janela de meio do ano pode ser mais favorável pelo meio de apenas 21 anos. É a dupla Grenal, querendo reforçar e anunciar seus primeiros reforços para a temporada 2024, ainda no final de 2023. Pasamos solo 4 meses, que achei que pasaron 4 años en el club. A gente no estaba acostumbrado a vivir esa situación, siempre en los clubes brigábamos por salir campeón, veníamos de uno de los mejores clubes del mundo, que es Hilal, y la gente no estaba acostumbrado a vivir de tanto sufrimiento. Tuvimos que mudar toda la forma de trabajar de nós, porque no era el momento para aplicar nuestra forma de trabajar, porque el momento era muy delicado. Un sufrimiento general, mas muito feliz por la escolha que a gente fez 5 o 4 meses atrás. Y vivir esta situación fue muy atípica para nós, mas nos dimos cuenta que somos capaces también de vivir cosas difíciles. No merecíamos pasar por todo lo que pasamos, mas es vasco, se tenía que dar así. Y fue muy bonito. Ahora que todo aconteció bom, fue una historia que va a quedar para el resto de nuestra vida. Más yo que lo primero que tiene que todo el mundo vasco tiene que mudar es pensar en positivo, acreditar que las cosas pueden acontecer. La mentalidad tiene que ser ganadora, porque nós somos así, y la gente que está trabajando en vasco también es así. Más es un proceso, como todo. Más acredito que las cosas están mudando y van a mudar, y Vasco vamos a ser un Vasco que va a competir. Boa!
Tá aí, Vasco que também encaminhando compra do zagueiro João Vitor, que está no Benfica hoje, o Breiler. 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais para adquirir o zagueiro que tem 25 anos, seria em definitivo. O contrato deve ser de 5 temporadas. O João Vitor, revelado pelo Corinthians, passou pelo Atlético Goianiense antes de chegar ao clube português, ao Benfica. O Vasco aí no mercado, já com a comissão técnica também garantida, tudo certo, pensando também em reforçar esse elenco para a próxima temporada, agora começando com Ramon Dias e família. E essa é uma contratação, Gláucia, que ilustra bem o discurso do Emiliano Dias, que diz que a gente está trabalhando 24 horas, não tem férias. Ele, o pai, em contato com o Alexandre Matos, o Lúcio Barbosa, que é o CEO. Então, o Vasco trabalhou muito bem e de forma silenciosa nessa contratação, porque o João Vitor interessava o Botafogo, o Internacional, tinha uma grande concorrência e o Vasco, sem badalação, até em algum momento a torcida do Vasco demonstrou uma certa ansiedade. Poxa, chegou o Alexandre Matos, mas ainda não chegou contratação, cadê aquele homem? Que homem já chega com um caminhão de reforço. Exato, né? Cobrando aquela fama dele de ser agressivo no mercado, mas o Vasco está fazendo o passo certo. Fechou primeiro a permanência do Ramon Dias e sua comissão, e era o fundamental ter essa garantia para, de fato, ter a segurança de fazer os investimentos corretos, porque agora o Vasco precisa de contratações pontuais, já não precisa mais de toda uma reformulação de elenco que aconteceu nesse ano. E para isso, precisa estar muito alinhado com o treinador. E nesse alinhamento chegaram ao nome do João Vitor, que é um reforço muito interessante, não só porque era disputado pelo mercado, mas pelo que o Vasco precisa. O Vasco não vai ter mais o Robson Bambu, que foi um jogador muito questionado, que muitas vezes jogou pelo lado direito, não só como zagueiro, e o João Vitor é capaz de executar essa função. O João Vitor, na Europa, tem jogado mais como lateral direito do que como zagueiro, como jogava no Corinthians. Então, na passagem, pelo Benfica ele jogou muito pouco, mas pelo Nantes da França, num período de empréstimo, ele fez 16 jogos e a maioria deles como lateral, e até tendo liberdade para atacar. Porque o João Vitor é um zagueiro com muita velocidade, muita capacidade de recuperação e tem essa versatilidade. Pode ser ali uma alternativa a Paulo Henrique e a Pumita, caso o Ramon Dias opte por uma formação mais defensiva, como chegou a optar nesse ano com o Robson Bambu. Então, um jogador interessante, 25 anos, um grande investimento do Vasco, é um recado também para o mercado de como o Vasco pretende trabalhar e vejo como uma contratação positiva não só pelo nome, um jogador que não deu certo de fato na Europa, mas pode se recuperar voltando para o Brasil, mas também pela forma discreta como o Vasco trabalhou, sem muito alarde, sem falar muito, o Alexandre Matos já conseguiu garantir a primeira e boa contratação para o Vasco.